Seguindo aqui com os pingos nos is, e a gente volta a falar aqui sobre os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nos últimos dias, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, foi mais uma a manifestar apoio a um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ela anunciou adesão aí a esse pedido de impeachment e sobre isso ela conversa com a gente a partir de agora. Senadora Soraya Tronic, como vai? Boa noite, seja bem-vinda, prazer ouvi-la aqui. Boa noite, Vitor. O prazer é meu estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo convite. Senadora, queria saber dos motivos que levaram a senhora a tomar essa decisão. Por que a senhora apoia esse pedido de impeachment, senadora? Olha, Vitor, eu primo pelo tecnicismo, sabe? Eu, como uma profissional do direito, eu tenho que fazer um julgamento técnico, na minha opinião. Seria uma vergonha, sabe, para a minha história, para a história da justiça nesse país, uma pessoa que frequentou uma faculdade de direito não entender tecnicamente do que está se passando. Então, a visão política pode ser uma ou outra, mas só a parte técnica já condena de forma irrefutável a atitude do ministro. Primeiro, eu quero deixar destacado aqui que não é uma caça às bruxas. Eu não estou falando mal do Poder Judiciário, estou falando de um membro. Nós temos membros que envergonham o Executivo, que envergonham o Legislativo. Não estou dizendo que absolutamente o ministro envergonha, porque ele tem atos, sim, muito bons. Inclusive, eu estudei pelo livro do ministro Alexandre de Moraes e sempre foi um ícone na doutrina brasileira. Então, para mim, vem daí de onde eu conheço o ministro Alexandre. Bom, qualquer pessoa no primeiro ano de direito fica sabendo que quem instaura o inquérito, a autoridade que instaurou o inquérito, não pode processar, julgar, condenar e executar. Isso é a primeira coisa que você aprende. Então, uma autoridade abre um inquérito, investiga, passa para outra, que vai entrar com ação, se é privada, se é pública, isso é outra história. Aí nós temos o magistrado que vai processar, julgar. Inventaram até nesse momento o juiz de garantia. É mais uma instância, mais um juiz que, a meu ver, é um absurdo, sou contra. Mas, enfim, não é esse o tema. Então, essa pessoa não pode fazer todo o processo. E, para piorar, quem está fazendo tudo isso, a autoridade que está fazendo isso, é a vítima. Então, ela é suspeita. Ela é suspeita. No direito, nós temos impedimento e suspeição, um ou outro caso. O que o magistrado faz? Ele pede para que seja redistribuído aquele processo porque ele está impedido ou ele é suspeito por motivos de foro íntimo, enfim. Agora, a vítima fazer isso, então isso, para mim, é abrir um precedente jamais imaginado, sabe, no mundo jurídico, eu estou falando no nível global, no mundo jurídico, isso aí é dentro de todos os processos, só países totalmente autoritaristas cometem uma excrescência dessa. Então, eu vou pedir desculpas. Eu acho absurdo. Claro. Desculpa, eu fico tecnicamente assim, fora de tudo que a gente pode, sabe, poderiam imaginar. E eu não quero esse precedente, não. Vamos à próxima pergunta. Augusto Nunes. Diga, Augusto. Senadora, para que os nossos ouvintes e espectadores entendam, como é que é a tramitação desse tipo de processo de impeachment? A senhora encaminhou a quem e que caminho ele vai percorrer? Olha, o pedido de impeachment do senador, eu assinei um pedido que já existia. Eu dei o meu apoio a este pedido que já existia, porque não precisamos de mais pedidos, e ele precisava do apoiamento, eu dei, e aconteceu isso no ano passado, em relação ao ministro Gilmar Mendes, e nada pessoal, apenas institucional. Fosse quem fosse, eu iria fazer, justamente primando pela ciência, né? E aí o que acontece?
nós precisamos de 1/3 do Senado para apoiar um pedido de impeachment. E aí, nós já estamos com um projeto de resolução. Por quê? Porque fica na mão, a interpretação é assim, de acordo com o regimento interno, fica na mão do presidente da casa dar a entrada ao processo de impeachment. Depende dele se ele aceita ou não. Se ele quiser, ele pode engavetar. Então, e nós chegamos a dizer ao Davi o seguinte, ao presidente Davi: presidente, submeta à mesa, não carregue este fardo sozinho, submeta à mesa. Seria o mais democrático, é a forma mais democrática, e é uma forma que pode haver, sim, essa interpretação. Mas ele não o fez. Eu espero do presidente Davi ainda uma atitude institucional. Senão o povo brasileiro vai perder realmente a esperança e nós não podemos deixar um poder usurpar o poder do outro ou tolir o outro poder, né? O sistema de freios e contrapesos veio justamente para isso. Nós estamos com uma balança da justiça desequilibrada neste momento, porque só quem pode julgar o STF somos nós. E somos 81, seria muito mais democrático esse processo do que o processo de 11. E, para falar a verdade, vou pedir escusas aí, porém, os senadores estão sendo, a meu ver, pelas coisas que eu sei, um ou outro caso, mas inclusive casos pessoais, está havendo uma perseguição de membros do judiciário para aqueles senadores que assinam esses pedidos. Enfim, o Senado tem que agir de forma institucional e é isso que eu espero do próximo presidente do Senado Federal, seja quem for, se prometer para se combinar conosco que vai dar vazão, que vai colocar em pauta esse projeto de resolução, que vai dar algum jeito de que possamos. Nós não estamos condenando, nós queremos processar, nós queremos julgar. E, portanto, estão 81 reféns de 11. Eu acho isso desrespeitoso. Senadora. E eu gostaria que essa situação não acontecesse. Estou capaz de, voltar atrás se houver um acordo de cavalheiros entre as duas casas. Eu volto atrás, eu dou uma segunda chance. Mas não tem diálogo, entendeu? Uhum. José Maria Trindade, mais uma pergunta. Zé? Pois é, senadora, eu vejo ali um cuidado todo especial da senhora em não ofender o Supremo. Veja bem, é um membro do Supremo, não tem problema não. Hoje mesmo, senadora, um senador da República foi alvo de busca e apreensão na residência, o senador José Serra. Já houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, a decretação de prisão de senadores, de deputados e várias, inclusive uma sentença, uma determinação de um ministro, o ministro Marco Aurélio, destituindo o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que acabou não acontecendo, mas, enfim, é normal na democracia que haja o questionamento de pessoas, de integrantes de poder, e eu estou dizendo isso do Supremo para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional para o Supremo está muito tranquilo, está muito quietinho. Concordo com a senhora, não é fardo, não. O presidente do Senado não tem o direito de substituir o plenário é o órgão máximo da casa. Por que, senadora, a senhora não vai ao Supremo e pede exatamente para que o presidente do Senado decida sim ou não? Exato, pode ser, uma boa ideia, gostei da ideia, principalmente porque eu entendo sim que o ministro Alexandre de Moraes seja uma vítima. Você não tem ideia do que é você ser uma pessoa pública e você receber ameaças das pessoas que estão realmente cuidando da sua vida. Olha, eu conheço a sua filha, o seu filho, eu sei que horas você deixa na escola, eu vou estuprar a sua filha. Eu entendo que ele seja uma vítima. Entendo mesmo, mas ele é um cidadão como qualquer outro. Então, todas as vezes que eu preciso recorrer ao judiciário, eu vou pelas vias normais, porque eu não sou diferente de ninguém, nem ele. Então, eu registro um boletim de ocorrência. Aí, se for uma ação pública incondicionada, vai para o MP, senão eu posso
tomar as minhas medidas privadas e assim vai caminhar o processo. O ministro ele é vítima, sim, ele ficou horrorizado, eu concordo, tá tudo certo. O problema é a forma de agir. Ele já tem os meios, e aí é bom, né, que a gente consiga, quem cuida do judiciário, quem também está lá no Conselho Nacional de Justiça, tem que entender quanto tempo demora um processo normal para caminhar. Todo mundo, até nós que somos da área jurídica, temos preguiça, mas não estou falando mal do judiciário aqui não, porque falta de estrutura. E também não estou fazendo concessões do nome, não. Eu estou falando diretamente do ministro Alexandre de Moraes, como eu falei do ministro Dias Toffoli, como eu falei do Gilmar Mendes, o tempo todo. Eu nunca disfarcei nada. Ele tem o direito, porém, a minha insurgência é técnica e eu primo pela técnica, pela ciência. Muito bem, quero agradecer aqui pela participação em Os Pingos nos Is, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, esteve com a gente aqui. Obrigado pela entrevista e boa noite, senadora. Obrigada, Vitor, obrigada a vocês todos. E dias melhores virão. Peço a Deus que ilumine todos os brasileiros, ilumine o nosso executivo, legislativo, judiciário e o quarto poder, porque não, que briga aí com o Ministério Público, mas que é a imprensa. Aqui eu dignifico os bons, tá bom? Todo lugar nós temos gente séria e gente que não é séria. Um grande abraço para vocês que são sérios. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Agora são 7h52.